vídeo de hoje eu quero conversar com você. Quando é que foi que você começou a gostar de moto? Essa é uma pergunta que me veio esses dias atrás aí. Quando é que foi que eu comecei a gostar de moto? O que aconteceu na minha vida que virou a chavinha na minha cabeça, que fez com que eu começasse a observar moto, a querer moto, achar moto legal, a um dia desejar ter uma moto, tirar carta de moto, né? Tem todo um processo longo aí para você conseguir estar legalmente em cima de uma moto. E eu fiquei refletindo nisso e fiquei pensando, quando será que as pessoas que me assistem, ou qualquer uma pessoa que está vendo aí, quando que ela começou a gostar de moto? O que foi que aconteceu na vida dela, que ela se lembra, que foi tipo assim, a virada de chave para que ela começasse a apreciar o motociclismo, apreciar um veículo de 2 rodas com um motorzão no meio. Então, eu peço aqui para que você deixe aí um comentário no final desse vídeo aí, dizendo quando é que foi que você começou a gostar de moto, o que aconteceu na sua vida que você se lembra, que te fez começar a gostar de moto, algum fato, alguma situação, alguma coisa que você viu, que você ouviu, algo desse tipo aí. Normalmente é o que pode acontecer na vida de alguém, né? Pra mim, a referência que eu tenho e que eu imagino como sendo a correta, assim, que é o que me faz ter essa memória aí, que acho que foi isso que me fez gostar de moto. Pra mim foi que eu sempre andei de bicicleta quando era criança, depois adolescente, andava muito de bicicleta, pegava a bicicleta, eu e meus amigos, a gente ia bem longe, assim, da onde a gente morava, tipo, saía de manhãzinha, assim, nas férias, voltava no final do dia, começando a escurecer. Na época não se tinha celular, na época a gente não usava relógio, então a referência nossa era o sol. Quando começar a escurecer, volta para casa. E eu, quando era criança, apanhei muito da minha mãe por voltar tarde em casa, porque a minha mãe, meus pais, né, eles trabalhavam, né, e voltavam ali por volta das 6 da tarde, mais ou menos. E eu só estudava na escola, que era de manhã, então sobrava a tarde ali para me divertir, fazer o que eu quisesse. E às vezes a minha mãe chegava antes de eu voltar para casa. E eu imagino que ela chegava e ainda ficava um tempão sem voltar para casa. Só que acontece, hoje tem WhatsApp, tem o celular, tem rastreador no celular, sei lá o que mais pode ter. Você consegue saber algo de uma pessoa. Se ela está inativa digitalmente, você consegue entender que ela está impossibilitada de se inscrever ali, de repente ela pode estar em perigo. Mas naquela época não tinha nenhum tipo de tecnologia dessa. Antigamente era informação ao vivo, ainda mais no meu caso, eu era uma criança ali começando a adolescência. Eu não ligava para casa para falar onde que eu tava. Na época acho que nem tinha recurso para ligar. Tinha, né, ficha telefônica, aqueles cartãozinhos magnéticos telefônicos que você tinha tipo crédito para falar no orelhão. Nossa, tem que ser velho para saber o que é o orelhão. Mas tinha que ter isso, mas a gente não tinha dinheiro para ter isso aí. Só tinha vontade de se divertir, de pegar a bicicleta e ir cada vez mais longe. E voltava para casa quando o sol começava a baixar. Só que às vezes tem aquele período do horário de verão, né? Agora não tem mais, mas antes tinha. Quando o sol do horário de verão baixava, era quase às 8. E minha mãe tava lá em casa desde as 6. Então, nossa, ela mordia pra caramba. Eu lembro que apanhar de cinta foram várias vezes. Mas tudo bem, isso aí não me fez uma pessoa pior ou melhor por ter apanhado de cinta. Também não sei, né? Não dá pra saber. Mas era assim a minha realidade. Eu gostava muito de bicicleta e eu esquecia do tempo quando tava rodando de bicicleta com meus amigos. E outra referência que eu tenho são 2 tios meus, e ambos ainda tem essas motos aí que eu vou falar. Um deles tem uma XLX 350, ele nem tem carta, esse tio meu. Ele comprou a moto porque ele gostava e de vez em quando ele dava uma volta no quarteirão com a moto. E ele tá lá com a moto até hoje, ele é o segundo dono dessa moto. Ele comprou de um cara que tinha comprado ela, usou ela por alguns dias e daí logo foi lançada
uma Saara NX 350 na época, que veio depois da XLX 350. Daí esse cara comprou a Saara e vendeu a XL para esse meu tio. Então ele tem ela desde lá, deve estar com o KM super baixo, faz tempo que eu não vou lá, não vejo como que tá a situação da moto. Mas ele tem até hoje. Uma outra referência que eu tenho é um outro tio que ainda tem também, desviar aqui da caminhonete que tá devagar, precisava ligar um pisca-alerta, ficava bom. Um outro tio que tem uma CG 150, não sei se já era Titan que chamava, mas é uma CG 150, ano 98, uma vermelhinha. Ele ainda tem essa moto até hoje. Esse, ele já usa a moto no dia a dia, então deve estar com uns KM bem altos, tipo uns 100 e pouco, para uma moto 98, até que tá ok, né? Então esses dois tios era a referência também que eu tinha de motociclista, e foi um dos motivos de eu começar a gostar de moto. Além de, no bairro onde eu morava quando eu era criança, adolescente, meus pais moram lá até hoje, tinha muita gente que andava de Garelli. Não sei se vocês conhecem Garelli, mobilete, algo assim. Hoje tem aquelas bike, como que é? Motobike, bikenet, não sei como chama aqui, são cinquentinha. Mas na época não tinha essas. Hoje elas têm até 4 marchas, se eu não me engano, essas cinquentinhas atualmente. Mas na época não tinha marcha, era só um pedal para você conseguir ligar ela pedalando, como se fosse uma bicicleta. E depois que ela pegava, era um motorzinho 2 tempos, que ia assim, fazia um barulhinho forte, agudo. E aquela era o próximo passo da bicicleta. Quem tinha bike e queria algo motorizado, a mobilete Garelli aí era uma das primeiras possibilidades, até porque ela tinha um valor baixo, porque já tinha muita cabrita ali no bairro. Cabrita que eu falo, tipo, mobilete que os caras emendam, pega a peça de outra, pega a peça de uma. Tipo assim, ela tinha um pedal para pedalar ali para começar a girar o motor, e aquele pedal ali ele era por correia. Então a galera ia tirando o pedal, tirava a correia, porque a correia era carinha na época, né? Então ia fazendo um monte de adaptação técnica ali para manter a moto. Daí já não tinha documentação, nada, né? Andava tudo sem capacete. Então essas daí já eram baratinhas, e era um modo, né, de você aí que tá na bike dar um upgrade, né? Evoluir um pouquinho aí nesse universo das duas rodas. Era isso que tinha na época. Então eu lembro de curtir muito. Nunca andei numa mobilete, não tive, porque na época eu era dependente da minha mãe, meus pais, né? E eles não deixaram. Até porque tinha bastante história de acidente fatal lá, de molecada, porque não tinha capacete, né? Aceleravam o máximo que desse. Esse era um dos objetivos também da mobilete, preparar ela para que ela corresse o máximo possível, além da mobilete dos amigos, e às vezes o final era fatal. Mas esse era o passo. Então era essa a atmosfera, o universo que eu vivi quando eu era criança. Bicicleta o tempo todo era o principal brinquedo, entre aspas, aí que eu tinha na minha adolescência, depois um pedacinho da infância ali. E eu acho que a referência dos tios aí foi naturalmente aí me levando a gostar do universo das duas rodas, tá bom? Então comenta aí pra mim qual foi o seu gatilho, o que te fez gostar de moto, de bike, de coisas de duas rodas, tá? Escreve aí, comenta aí, vamos trocando ideia aí, trocando experiência, porque isso é muito legal. É muito bacana a gente saber as histórias dos outros, principalmente eu gosto muito de ouvir a história dos outros, porque eu sinto que isso me agrega experiência pra minha vida, ouvir e conhecer um pouco mais de cada pessoa aí. Valeu? Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa um likeão aí pra ajudar a gente, que isso é muito importante pro canal aqui. Se você ainda não for inscrito, se inscreve para poder acompanhar aí os próximos vídeos que a gente vier lançar, tá bom? E se você já é inscrito, meu muito obrigado, sou muito grato e feliz de verdade mesmo por você ter se inscrito. Isso significa que você em algum momento viu o valor no conteúdo que eu fiz e achou que valia a pena aí se inscrever para receber o aviso de novos vídeos que a gente viesse a lançar, tá bom? Então é isso, valeu, forte abraço e até o próximo vídeo em duas rodas.